partes que eu acredito que a minha complementação e contextualização também valem muito. Bom, está gravando já, podem colocar o nome de vocês, tá bem? A gente havia parado em uma leitura, certo? Eu não havia... Que coisa? Eu não havia colocado atividades ainda. Eu achei mais interessante a gente terminar todo esse assunto das fontes de energia para que fique bem contextualizado, né? Nada pela metade é interessante. Bom, então vamos lá. A gente havia parado na página 184, né? Que a gente ia ver aquele 184, não, me desculpa, 183. A gente ia começar a leitura aqui, a gente viu o primeiro parágrafo apenas da página 184, mas a gente não viu o resto. E se a gente viu, a gente vai reler para pegar o fio da meada, tá bem? Página 184, segundo parágrafo. A gente estava falando das vantagens e desvantagens da fonte de energia termoelétrica, que ela é um pouco, para não dizer muito, né? Ela é um pouco mais cara de ser produzida do que a hidrelétrica. Mas esse mais caro é relativo, né? É mais caro para quem? É mais caro para quem produz menos combustível para a produção dessa energia, certo? Como, por exemplo, alguns países asiáticos são grandes produtores de carvão, lá a energia termoelétrica é uma boa alternativa. No Brasil, de jeito nenhum, né? Quando, nos poucos episódios que aconteceu, né? Quando o Brasil usou fontes de energia termoelétrica, isso, salvo engano, deixa eu ver, 2014. 2014, estavam passando por uma crise, né, na energia hidrelétrica, com grandes secas até no sudeste, São Paulo, e foi necessário usar esse recurso. A conta de energia foi lá para a atmosfera, né, lá para a estratosfera, subiu demais. Né? A gente atingiu a bandeira vermelha rapidinho, porque nós não somos grandes produtores dos recursos para que seja produzida a energia termoelétrica. É tanto que a gente não pegou a energia termoelétrica do Brasil, né? A gente pegou de outro país, de um vizinho. A Ruth... Gente, diz uma coisa. Cadê a Ruth Saellen, que ela não se manifesta aqui? O que aconteceu com ela? Ah, professor, não sei não, porque faz tempo que ela não participa da ICVB, umas 4 semanas. Ela disse que estava ajudando algumas coisas da avó dela, que ela mora basicamente só ela e a avó dela. Aí não tava dando pra entrar. Mas isso é na aula de todo mundo? É, na aula de todo mundo. Tá com um mês, mais ou menos, né? Que ela não vem por aqui. É mesmo? É mesmo, faz tempo que ela não participa. Na verdade, eu lembro de só tê-la visto aqui no Meet umas 2 semanas. Que eu vi, né? Acho que foi isso. É complicado. Umas 2 semanas, talvez 3, né? Porque minha memória tem muita informação. Mas, enfim. Vamos lá, página 183, 184, finalizando a 183. Na Oceania, apesar de reduzido contingente populacional, a produção termoelétrica da Austrália está entre as maiores do mundo, em 11º no ranking. Isso se explica porque o país é um dos maiores produtores de carvão mineral, já que as termoelétricas a carvão são as geradoras mais baratas desse tipo de energia. A Nova Zelândia tem uma produção baixa comparada aos maiores consumidores mundiais, pois atende às suas necessidades, na maior parte, pelos recursos hidráulicos. Rússia, Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia e Espanha são os destaques na Europa na geração e consumo de energia termoelétrica. A Rússia está bem à frente de seus vizinhos europeus, pois é uma das maiores produtoras de recursos energéticos do mundo, como petróleo, carvão mineral e gás natural.
A Alemanha é produtora de carvão, mas procura diversificar a sua matriz energética com fontes renováveis, pois já tem sérios problemas com a poluição atmosférica e suas consequências, como a chuva ácida. Página 185. É apenas um gráfico, né, dos maiores produtores de energia termoelétrica do mundo. Para a gente começar, até o top 5 tá bom. China, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia. O Brasil está em 24º, tá? Bem distante dos demais países que o nosso governo simpatiza, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Enfim, página 186. Fontes de energia renováveis alternativas. As fontes energéticas tradicionais, como as hidrelétricas, termonucleares ou termoelétricas, mostram-se inconvenientes, como apontados nas desvantagens de cada uma delas. As fontes renováveis alternativas são uma excelente opção, pois, em geral, têm o fornecimento ilimitado de energia, como a energia eólica, solar, geotérmica, maremotriz e hidrogênio e biomassa, obtida a partir do material orgânico, vegetal ou animal. As energias renováveis têm um apelo ambiental muito grande, pois têm baixos impactos quando comparados às fontes mais utilizadas nas matrizes energéticas da maioria dos países. A Europa e a Ásia são potências mundiais no aproveitamento de energias renováveis. E aqui a gente vai abrir, né, outro adendo, né, outro comentário. O Brasil, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? A energia solar aqui ainda é caríssima, tá? Muito cara. É um investimento de milhares de reais que você, né, que você que tem um CPF, não CNPJ, né? Ou seja, você que é uma pessoa física comum e que não tem empresa. Você vai investir uns milhares de reais para ter esse retorno, mais ou menos ali em 5 ou 6 anos, certo? Enquanto isso, é só um impacto grande no seu bolso. É um investimento, pessoal, que realmente é muito caro, tá bom? É muito caro. São milhares de reais, então, salvo engano, são uns 16 mil, mais ou menos, falando de uma casa comum, dependendo do tamanho da casa, dependendo da demanda, né? Esse investimento poderia ser mais barato e, consequentemente, o retorno vir antes, se houvesse realmente uma promoção do governo, né? Se o governo estivesse promovendo isso com políticas sociais realmente de inclusão, tanto das empresas, né, para baratearem esses serviços, como do acesso popular. Porque realmente é vantajoso a partir do momento que você começa a ter retorno do dinheiro. Mas, enquanto isso, não, é só prejuízo. Mas vamos avaliar aqui o seguinte, vamos pensar um pouco. Estamos falando de um dos maiores territórios, né, de um dos maiores países do planeta, Brasil, né? Estamos falando de um país majoritariamente tropical, ou seja, o sol está ali rachando o asfalto realmente das 7 da manhã até 5 horas da tarde. Então tem sol direto, direto, direto. Por quê? Porque a energia solar ainda não é uma realidade na maioria das casas, né? Por que que isso ainda não acontece? Tem envolvimento político, engajamento político para que isso não aconteça agora? Talvez. Tem interesse? Talvez. Interesse de alguma empresa, de um governo querer favorecer alguma empresa? Isso sempre teve, né? Então vamos pensar nesse problema político, né? Nesse problema social, nessa construção cultural da corrupção no nosso país, certo? Nosso país tem tudo para ser um dos maiores, né? Um dos grandes precursores
da energia solar e da energia eólica também, dessas fontes renováveis, que não iriam agredir tanto assim o nosso meio ambiente, né, os nossos biomas. Mas o que acontece é totalmente o contrário. Realmente parece um plano conspirador do governo para acabar com o próprio país, para enriquecer os seus bolsos, né, para aumentar a sua conta bancária. Isso também é importante da gente contextualizar, certo? Já que em outros países, na Europa e na Ásia, né, que não tem se uma cultura tão grande de corrupção, a história é um pouco diferente da nossa história, né? Outras potências asiáticas em energias renováveis são Japão e Índia. O Japão tem destaque para a produção de energia solar e energia eólica. A matriz renovável da Índia é a mais diversificada aliás, é mais diversificada que a japonesa, com capacidade para energia eólica, energia solar, energia solar, de outras renováveis e biocombustíveis. Coreia do Sul, Turquia, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia e Indonésia são outras nações que investem em energias renováveis na Ásia. Na Oceania, a Austrália aparece no ranking como 10ª nação que mais investe em energias renováveis alternativas. Sua capacidade está concentrada na energia solar e na energia eólica. A Europa tem na Alemanha, vocês notem aqui que a gente está falando é de países pequenos, né? Professor, aqueles cataventos que a gente vê quando vai para a praia, eles funcionam a partir de energia eólica? Sim, minha querida. E é interessante, como você já viu ao vivo, né? Uma pá daquela tem mais ou menos 40 metros. Né? Então, aqui a gente tem o eixo, né? Uma pá aqui com 40 metros, outra aqui com mais 40 e outra aqui com mais 40, né? Então, a circunferência é de mais de 80 metros, né? Já que o eixo, né, é basicamente é maior do que o meu quarto aqui, que é a cabine de operação, né? A pessoa sobe lá e lá em cima fica, opera, faz alguma manutenção, alguma coisa do gênero. Mas uma pá daquela tem 40 metros, né? É transportada por um caminhão absurdamente grande também. E a produção também daquilo é uma coisa linda de se ver. A montagem também é uma maravilha da humanidade, certo? Mas aquele funciona, sim, a partir de energia eólica. Por isso que ele é extremamente alto, né? Porque, eu não sei se você já deu uma... Se essa informação já chegou para você ou para vocês, né? Que quanto mais alto, mais forte é o vento, né? É tanto que a gente não consegue soltar uma pipa, né? Numa altitude pequenininha, né? Numa altura, aliás, não fala de altura, numa altura pequena. Tem que estar bem alto, e quando está alto, a potência do vento, né? A resistência que cria aqui na linha, na mão, é maior. Quanto mais alto, maior. Quanto mais alto, mais forte é o vento. Imagina a força para mexer uma pá de 40 metros, né? Aliás, 3 de 40. Então, sim, aquilo é movido, funciona a partir da energia eólica. Aqueles cataventos enormes, né? Aquelas pás coletoras de energia eólica. E, para quem ainda não viu, uma coisa realmente é grande, né? Imagina como se fosse um ventilador. Só que cada hélicezinha tem 40 metros. Para um ventilador é muito, né? A Europa, sim, como eu estava falando, a gente está falando aqui de países pequenos, né? Tipo a Austrália, energia eólica, energia solar. Lá tem um território tão pequenininho e dá certo, né? Dá muito certo. É um dos maiores investidores desse tipo de energia. Mas por que não dá certo aqui, né? Por que as pessoas não investem nisso aqui? Olha só como tudo gira em torno de um problema político e social aqui nesse país. Um ventilador para os gigantes. Dom Quixote via nos moinhos, né, gigantes. Dom Quixote de La Mancha. Continuando. A Europa tem, na Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e França, as maiores produtoras de energia alternativa, com destaque para a Alemanha, Espanha e Itália. A Alemanha é
a grande líder europeia em energias alternativas. É a terceira potência mundial depois da China e Estados Unidos. Os germânicos lideram a geração mundial com toda a sua matriz de renováveis, com a produção de energia eólica, de biocombustíveis e outras fontes renováveis. Olha, olha que coisa bonita, né? Aqui a figura das partes políticas de energia eólica. Para quem está vendo aqui, né, realmente esse parque eólico aqui na China, cada pazinha dessa daqui é de 40 metros. Pode ser maior, pode ser menor. Tem uns que são até maiores. Continuando, na página 187, tá bom? Abaixo dessa figura aqui. Figura não, dessa foto. A Espanha, apesar de ter diminuído os investimentos nos últimos anos, é um dos países que tem que tem uma das maiores matrizes renováveis no mundo para energia solar e eólica. No mesmo patamar da Espanha está a Itália, que tem uma capacidade para energia solar, eólica, biocombustíveis e outras fontes. Os 10 maiores investidores em energia limpa em bilhões de dólares, evolução entre 2012 e 2013. Vamos ver quem está aqui, né, na página 188. A gente tem aqui a China, né? Esse GW aqui, pessoal, da segunda coluna, né, países, depois GW, né, capacidade instalada é gigawatts, tá vendo? O ano e o ranking, né? A China, Estados Unidos, Japão foi de quinto para terceiro. Ops, me perdi. Reino Unido de sétimo para quarto, né? O restante da Europa desceu de quarto para quinto lugar. A Alemanha caiu, né? Terceiro para sexto. O Canadá foi de 12º para sétimo. A Índia se manteve. A África do Sul foi de 10º para nono. E a Austrália de 13º para décimo. Então, nós temos aqui, realmente, que os 10 maiores investidores, aliás, de energia limpa, passou longe aqui do Brasil, né? Então, a gente vai nesse pequeno dicionário geográfico aqui, né? E cultural. Pode ser interessante, mas vamos passar direto para as nossas questões, tá bom? A gente tem 20 minutos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Realmente a gente vai ficar nas questões mesmo, porque é muita coisa para explicar. Bom, vamos lá. Primeira questão. Vocês entenderam, pessoal, só para eu ir para as questões com uma consciência tranquila, sossegada. Vocês entenderam tudo que a gente falou nas aulas passadas sobre as fontes renováveis, né? Sobre a sua influência, até mesmo no fluxo migratório, né? Sobre a sua influência, claro, econômica, causas, consequências, vantagens, desvantagens, que está tudo nos quadros, está tudo em texto. A gente pode ir para as questões, né? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa ficou não muito clara, que vocês querem que explique de novo? Não? Ninguém vai falar nada? Olha que depois, né? Então vamos lá. Primeira questão. Abre aspas, se você cruzasse a pé o Alasca e o Canadá, a Escandinávia e a Sibéria, nossa, deu de sono agora, estaria sempre na mesma floresta, diz o ativista Don Sullivan. Fecha aspas. Essa floresta é descrita que representa um terço das matas existentes na Terra e que está representada no cartograma é a floresta galeria, a floresta tropical, floresta temperada, a floresta amazônica ou a floresta boreal. Vamos lembrar onde é que acontece a aurora boreal, tá certo? Alguma dúvida aqui nessa primeira questão? Tem dúvidas? Então vamos continuar. Segunda questão.
da Faculdade Getúlio Vargas, né? A formação vegetal representada na figura abaixo corresponde à floresta tropical úmida, né? Típica das baixas latitudes, com predomínios de abetos, pinheiros e a presença de arbustos e manches no campo. Tundra, encontrada em áreas de clima frio, como no Canadá, sul da Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Taiga, associada aos climas das altas latitudes, também conhecido como floresta boreal ou de coníferas, que apresenta folhas finas e em forma de agulhas. Tundra, geralmente associadas aos climas das altas latitudes, com predominância de massas polares e grandes turbulências atmosféricas. Ou a taiga é um dos biomas menos explorados na Terra para a produção de energia, cuja preservação é também explicada pela rara ocorrência de incêndios em áreas de clima frio. Essa daqui é o seguinte: ou você sabe ou você tem dúvida. Aliás, desculpa, ou você sabe ou você não sabe. Não dá para ter dúvida nessa daqui, certo? Ou você sabe e responde já agora, ok, beleza. Ou você vai deixar para responder quando a aula acabar, olhando o texto, tá bom? Essa daqui realmente é complicada. Resposta do que, Yasmin? Resposta da 1? Já quer que eu diga? Não, não vou dizer não. Não, isso é para casa, minha querida. E depois, na outra aula, que a gente corrige, tá bem? Vamos lá. Que nada. Terceira, em matéria exibida no dia 27 de maio de 2005, com o título Sibéria ou Inverno Gelado, o Globo Repórter mostrou a vida dos nômades criadores de renas, que moram e viajam em casas nobres sobre rodas cobertas de peles. Bom, esse gênero de vida é também uma forma de preservar o frágil ecossistema cuja vegetação de líquens e musgos cresce apenas no curto verão ártico. Trata-se, portanto, do domínio da floresta decídua, da tundra, da taiga, da estepa, da floresta boreal. Essa daqui é que nem a segunda. Ou você sabe ou você realmente não sabe. Porque é uma questão muito, muito específica, pessoal. Muito pontual, sabe? E não dá para ter dúvida. Então, vamos. Gente, tudo bom? Dá pra me escutar? E aí, tudo bom? Nossa, deve ter caído a internet dele. Não, eu desisto. Foi. Eu desisto da minha vida. Meu Deus. E assim com todos os professores agora. Né? Perde uma coisa. Aconteceu com a tia Gastou, Brena, com gastou a e o Senaí, A a Brena, tia agora o Brena. Carlos. E quem seria o próximo? Vou dar um chute. O Rubens. Não, ele tem cara de estar na internet. Ó, internet que eu quero. Não tem cara que vai ser ele. Eu acho que vai ser. Eu acho que o próximo vai ser bem o Zito. Eu também. Porque o Pode ser. Zito foi o primeiro que a internet caiu naquela aula, na nossa primeira aula de artes. Mas eu vou chutar o Rubens. Ou o Tomé. Ou o Tomé. Ainda pode ter o Rubens. Uau, olha aí, Isabelle. Tô brincando. Ainda tá gravando, viu? Tá Pronto, surda, pronto. que não é Pronto, ASMR. pessoal, passou falhas técnicas. Bora lá, bora continuar. Agora sim, quarta questão.
O gráfico representa a distribuição da temperatura e da pluviosidade em Mumbai, antiga Bombaim, na Índia. Analise a alternativa que indica o tipo climático característico da área onde se localiza a referida cidade. Aqui, necessariamente, você vai ter que saber o seguinte: qual é a temperatura média, né, em relação à pluviosidade, descrita no gráfico, e qual é a característica, né, desses itens de temperatura de acordo com cada um desses climas, né? Monsônico, qual é a temperatura do monsônico? É mais ou menos os 30 ali, com a pluviosidade entre 400 e 500 milímetros, falando de chuva. Talvez, não sei. É característica do semiárido? Rapaz, olha, quer saber? O semiárido aqui é o mais distante da resposta correta. Olha aí, uma colherinha de chá para vocês. Item B, vocês não marcam. Fica entre o A, C, o D e o E. Certo? É fácil isso daqui. Analisar o gráfico e conhecer o tipo climático, né? A característica do tipo climático, tá bom? Quinta questão. Assinale a afirmação incorreta sobre a Oceania e os países que formam esse continente. O setor agropecuário na Austrália apresenta uma elevada participação nas exportações e na pecuária, né? E a pecuária, aliás, constitui uma das principais fontes de riqueza. Está correto? Está incorreto? Você que vai me dizer, né? A Austrália possui uma das baixas densidades demográficas, uma das mais baixas densidades demográficas do mundo, e a sua população concentra-se no litoral e nas regiões mais úmidas. Alguém já sabe me responder essa quinta questão aqui? Olhando assim para ela. Pelo menos é o seguinte, pessoal, tem 4 itens aí, claro, são corretos e um está incorreto. Alguns desses itens corretos, pela leitura que a gente fez, eles estão meio óbvios. Né? Eu vou dar outra colherinha de chá para vocês. O item B, aqui é o mais óbvio. Estamos falando das características da Austrália também. Né? O item B é o mais correto de todos. Tá bom? Então, de novo, não marca o item B. Agora eu não vou mais dar colherinha de chá, não. Já estou bonzinho demais. Né? Vocês vão ler e vão me dizer o que é que está correto aqui e o que é que está incorreto. O que estiver incorreto, que é só um item, você marque, tá bem? Sem mais colher de chá. Lembrando que na prova a colher não vai ser de chá, não, tá certo? Sexta questão. A Austrália e a Nova Zelândia são países da Oceania. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Ambas foram objeto da colonização britânica. Essas nações não são classificadas como pertencentes economicamente ao primeiro mundo por se localizarem no hemisfério sul, verdadeiro ou falso? A Nova Zelândia fica ao norte do Trópico de Capricórnio e quanto mais se avança para o sul, mais frio o clima fica. Pegadinha aqui, pegadinha. A Austrália possui grande diversidade de paisagens naturais, como desertos, estepes, savanas, florestas tropicais e subtropicais. E item E, o Trópico de Capricórnio passa pela região central da Austrália. Ponto. Logo, sua porção norte situa-se na zona intertropical e a sul na zona temperada do hemisfério sul. Isso daqui está um pouquinho mais claro do que as outras, né? Gerar energia. Sétima questão, tá? Gerar energia é, atualmente, uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. Observe o gráfico a seguir, né? Do consumo de energia
Aqui a gente tem os países que mais consomem, né? Japão, a Europa, né? União Europeia, aliás, Estados Unidos e a China, certo? Considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, é correto afirmar que o consumo de energia da China apresentou forte crescimento, pois, apesar de baseado em carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e a diversificação das fontes de energia utilizadas. Essa daqui, basicamente, você não precisa nem consultar texto ou coisa do gênero, tá bom? Você lê o gráfico e você chega na melhor alternativa. Tem uma alternativa aí que está assim, tá óbvio. Tem lá no gráfico, como por exemplo, no gráfico tem um X, e a alternativa vai estar dizendo que no gráfico tem um X. Está muito fácil isso daqui. O que é isso? Fica à vontade para dar o cliente, não tem problema. Não. Acabou o colher de chá. Bom, item 7, aliás, a sétima questão, como eu estava falando, é o seguinte: lê o gráfico, vê o item que mais se aproxima do que diz no gráfico e você respondeu, sem nem precisar consultar texto, tá bom? Oitava questão. O gráfico abaixo, não precisava desse aposto aqui não. Poderia ser o gráfico abaixo, exibe a distribuição percentual do consumo de energia mundial por tipo de fonte. Com base no gráfico e seus conhecimentos, identifique na escala mundial a afirmação correta. Falando sobre aposto, eu mandei, Guilherme, depois você manda no grupo, tá, da turma, aquele link que eu mandei para você, do meu canal, e lá eu não vou pôr questões de geografia nem de história, mas de inglês, português, redação, Enem e literatura, eu vou colocar também, tá? Hoje eu vou pôr um vídeo de conjugação verbal da língua inglesa. Vai ter vídeo todo dia. Voltando aqui, com base no gráfico e em seus conhecimentos, identifique na escala mundial a afirmação correta. Vamos lá no gráfico, né? Vamos ler cada item e vamos no gráfico. Nossa, falta 5 minutos. A queda do consumo de petróleo após a década de 70 é devida à acentuada diminuição de sua utilização no setor aeroviário e também a sua substituição pela energia das marés. Cadê o petróleo aqui? E não caiu tanto, né? Após a década de 70, temos aqui 75, aqui embaixo passando para 80. Teve uma certa queda, mas não foi uma queda tão com tanta ênfase. Mas esse contexto aqui foi por causa do setor aeroviário, foi por causa da distribuição, aliás, da substituição pela energia das marés? Não sei se está correto ou se não está, você marque, né? Nona questão. O Oriente Médio, o Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos, principalmente religiosos, que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Por ter seu território banhado pelos oceanos Pacífico e Índico e por sua importância no mercado mundial, devido ao elevado consumo de carvão mineral, devido à sua localização próxima à China e à Índia, e a sua importância econômica como, aliás, principal produtora de carvão mineral em escala mundial, devido à sua localização entre a Ásia, a Europa e a África, e a sua importância econômica como detentor das maiores reservas mundiais de petróleo em terra, ou por ter o seu território banhado pelo Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, e por sua importância no mercado mundial como principal consumidor de petróleo. Razoável, essa aqui está razoável. Gente, eu receio que não vai dar para explicar tudo. A gente vai até a página 196. Né? 3 minutos. Mas, enfim. Se tiver alguma dúvida, claro que você pode me procurar no privado ou no Classroom, tá certo? É mais fácil procurar no privado, porque no Classroom, realmente, os comentários vão se atropelando. Os recursos energéticos constituem um importante subsídio
a expansão do capital, integrando o capital constante e circulante. Nesse sentido, constituem ingredientes centrais da geoeconomia e da geopolítica do capitalismo contemporâneo. O petróleo representa papel proeminente dentro dessa matriz energética mundial, estando sempre em questão a ampliação do consumo e a capacidade de suporte das reservas petrolíferas existentes, a localização das suas principais reservas e estruturas de escoamento em áreas de instabilidade política, bem como fator concorrencial, desafiam pesquisas e estudos acerca do desenvolvimento ou desenvolvimento de outras fontes alternativas de energia. Que é a questão mais puxada daqui. Sobre as questões tratadas no texto, é correto afirmar que aqui você vai marcar verdadeiro ou falso, tá certo? Passando logo para a próxima, tá? A 10ª questão é só para marcar verdadeiro ou falso. Nos 4 itens. Diz qual é verdadeiro, qual é falso, qual é verdadeiro, qual é falso. O acidente em Fukushima reaviva o trauma nuclear no Japão e leva o mundo a debater se essa fonte de energia é realmente segura e imprescindível. Países cancelam ou reavaliam seus planos atômicos. Considerando o texto e seus conhecimentos referentes à produção, uso e consumo da energia nuclear, é incorreto afirmar que a alta do petróleo é um fator favorável para que haja investimentos em energia nuclear, considerando o custo-benefício. Basicamente aqui, né, já deu a hora, basicamente aqui você só vai ler, tem 3 itens que estão bem óbvios, dizendo que dizendo coisas corretas, né, afirmativas sobre a energia nuclear, e tem um que vai falar totalmente o contrário, tá certo? Todo mundo colocou o nome, né? A gente se vê agora, deixa eu ver, somente na quarta-feira com a próxima aula de geografia, tá bom? Então eu vou deixar essa atividade para vocês me entregarem até quarta, tá bem? A gente vai da página, um momento, vou até colocar no Classroom, da 189 até a 196, tá bem? Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até quarta-feira. Tchau, professor. Até.